aluno, olá aluna, meu nome é Angélica, sou professora de História do terceiro ano do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre monarquia e república no Brasil. Essa aula se refere à semana 2 do PET do segundo bimestre. Na aula de hoje, então, nós iremos confrontar os conceitos das formas de governo, monarquia e república, destacando a sua aplicação no Brasil. Monarquia e república, qual a diferença? Se nós formos analisar, e nós vamos fazer isso aqui hoje, monarquia e república vão ganhando diferentes conotações, diferentes significados ao longo do tempo. Então, nós vamos utilizar aqui como tempo histórico a antiguidade clássica e vamos também falar sobre o Estado moderno, o contexto moderno, onde nós, inclusive, conseguiremos, a partir daí, analisar as aplicações dessas formas de governo aqui no Brasil. Ok? Todo mundo comigo? Vamos lá? Formas de governo, acabei de falar sobre isso, né? E é importante que a gente saiba o que significa isso. Formas de governo diz respeito à maneira como se constituem as relações entre governados e governantes. Como eu vou organizar essa questão aí? A relação entre governantes e governados. Duas propostas de classificação foram consagradas aí historicamente. E aí ressalto essa questão dos contextos históricos. O modelo aristotélico de classificação, né? Quando a gente já está levando o nome ali de Aristóteles, um filósofo grego. Então, estamos falando da antiguidade clássica. Nesse modelo aristotélico, ele definiu 3 formas de governo aqui. A monarquia, governo de um só, a aristocracia, governo dos melhores, e a democracia, governo de muitos. A gente pode até imaginar, falar democracia, professora, mas a gente fala em democracia, a gente busca a democracia no Brasil, como a gente está falando de antiguidade clássica. Pois foram os clássicos que construíram e pensaram pela primeira vez essa questão desse formato de governo, a democracia. Ah, mas será que é exatamente igual ao que eles pensaram? Não. Ao longo do tempo, a gente vai transformando a sociedade, né? E ela vai sendo transformada, há coisas que permanecem, há coisas que mudam. E a gente vai ver que lá em Maquiavel, modelo proposto por Maquiavel, nós temos 2 ali que, inclusive, está lá constando no modelo aristotélico, só que a forma de se pensar esse governo, como eu acabei de falar, vai se transformando ao longo do tempo. Aqui em Maquiavel, nós já estamos falando de um contexto de formação dos estados modernos. Eu tenho certeza que você já teve essa informação aí com seu professor de história. A formação do estado moderno, né? Os estados modernos que vão se constituir ali no finalzinho da Baixa Idade Média, entrando ali o que define, né? Inclusive a modernidade, a Idade Moderna, nós vamos ter ali um entendimento diferente do que seria essa monarquia e do que seria essa república. Enquanto lá em Aristóteles está dizendo que a monarquia é governo de um só, é o rei que manda, nós vamos ter aqui, no modelo proposto por Maquiavel, inclusive, essa monarquia mais tarde tendo uma nova concepção, ou seja, o rei vai mandar, mas ele não vai mandar sozinho, ele vai mandar através, respeitando uma Constituição, vocês sabiam disso? E, inclusive, a esse modelo, a utilização desse modelo vocês vão encontrar ainda hoje. Então, estamos falando de 2 contextos diferentes que vão trazer ali, a princípio, no primeiro olhar, parecem que é a mesma coisa, mas não. E a gente vai percebendo isso aqui e vai perceber essa aplicação também na história do Brasil. O modelo aristotélico, Aristóteles, em sua obra Política, e você do terceiro ano que quer fazer um vestibular e quer fazer uma prova do Enem, eu sugiro a vocês a lerem esse livro, A Política, do Aristóteles. Ele analisou cidades-estado gregas e propôs 3 formas de governo que para ele são legítimas. Eles buscam o interesse geral, a monarquia, a aristocracia e a democracia.
E é interessante vocês lerem esse livro, A Política, porque ele vai falar ali sobre essas formas de governo e vai dizer algumas, vai traçar aquelas que ele considera ilegítimas. E é quando há uma usurpação de poder aí, galera. É melhor vocês lerem aí e sigam a minha indicação. Aristóteles, olha aqui, Aristóteles, vocês, Aristóteles. E eu trouxe aqui uma charge da Mafalda que diz o seguinte: democracia, do grego, demos, povo, crato, autoridade, governo no qual a soberania é exercida pelo povo. Então, o significado de democracia é esse, inclusive para os gregos. Só que aí a Mafalda, na sua tirinha, ela começa a rir, né? E se a gente for parar para pensar no nosso contexto atual, a gente vai assim, nossa, a gente entende a Mafalda. Será que o povo realmente tem poder? É ele que manda? E para responder essa pergunta, a gente vai analisar essa aplicação da democracia, de uma república que nós vivemos hoje, na história do Brasil. Formas de governo, então, predominantes de organização do Estado moderno, a monarquia e a república, como eu acabei de falar para vocês. Monarquia admite formas absolutistas, onde o rei manda. A última palavra é a do rei. E constitucionais, como eu também já trouxe para vocês aqui. O rei, ele está ali, aí a gente vai resgatar um pouquinho na história aí, hein, galera? A Revolução Inglesa, hein? A Revolução Inglesa, ela vai pela primeira vez trazer esse novo olhar, essa nova aplicação de um regime monárquico, de uma forma de governo monárquica. Ou seja, quem aí se lembra da frase, o rei reina, mas não governa? Isso quer dizer o quê? Que do ponto de vista da monarquia constitucional, o rei tem que seguir ali a Constituição. E essa Constituição, muitas vezes, é criada ali, desenvolvida, sem a ajuda dele, pelo parlamento. Estamos com ou sem a ajuda dele. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Na República, esse é uma forma de governo que vai se opor à monarquia. Né? Na República, manifesta rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos também. Nela, presidentes e primeiros ministros normalmente são eleitos por períodos determinados. Na República, a gente vai aí falar, vocês já devem ter ouvido falar também assim, res pública, coisa pública. A ideia é de que tem uma participação maior da sociedade, em que o povo seja inserido. É por isso que a gente associa muito a república à democracia. Estamos entendidos? Todo mundo comigo aí? Entenderam toda essa questão teórica, todas essas características, entendido o que é formas de governo, a gente vai entender como que essas formas foram aplicadas na história do Brasil. Monarquia e república, então, no Brasil. Chegamos ao tema da nossa aula, né? Monarquia versus república. Entendendo essa concepção de que república traria ali uma participação, uma parcela maior da sociedade para participarem da administração de uma sociedade. E monarquia, e nós vamos perceber aqui essa briga aqui no Brasil por alguns grupos, essa disputa, ou monarquia absolutista ou monarquia constitucional, né? Vamos ver essa história, do desenrolar disso? E a gente pode até pensar assim, professora, uma monarquia, a gente vai falar sobre monarquia, o Brasil é república. Você sabia que enquanto o Brasil ele era república, o povo brasileiro foi às urnas para escolher se queria voltar para a monarquia? Então a gente tem que entender por que nós fomos às urnas para escolher, né? Ou, na verdade, tentar voltar com a monarquia. Porque foi um período muito significativo da nossa história e nós precisamos de conhecer. Características gerais do Brasil imperial. Monarquia constitucional, né? O Pedro I, quando institui ali a independência do Brasil, e a gente sabe que ele não fez isso sozinho, e a nossa independência, de fato, ela acontece, vamos dizer assim, com a proclamação da República. Porque
independência em que o filho do rei assume um reinado no Brasil? E o Brasil vai na contramão de todos os países da América espanhola, né, das colônias espanholas que conseguiram a sua independência e optaram pela república, inclusive os Estados Unidos, que também era uma república, um espelho já naquela época. Então, o Brasil vai nessa contramão, escolhe a monarquia. E a monarquia com o Pedro I como o imperador do Brasil. Nós temos a primeira Constituição, a de 1824, que institui ali um poder moderador. É uma tentativa, inclusive, desse imperador de tentar manter ali uma monarquia absolutista, em que ele manda. Porque o poder moderador, vocês já devem ter estudado aí, o poder moderador define o quê? Que o imperador, a última palavra é a dele. Só que aí ele não vai conseguir ficar muito tempo. Os grupos sociais que a gente falou na outra aula são aqueles que vão ter também poder político aqui na história do Brasil e eles vão tentar frear isso. E diante disso nós vamos chegar numa monarquia constitucional aí, né? Pedro II, por exemplo, ele vai governar, mas em cima de uma lei, de um caderno de leis, que é a Constituição de 1824. Apesar de que, galera, o poder moderador só sai depois, hein? O poder moderador só é eliminado da lei depois que a proclamação da República acontece. Nós temos aqui o Brasil República, da proclamação de 1889 aos dias atuais. Então, olha só, recapitulando comigo aqui, todo mundo olhando para mim. Falamos sobre a aplicação da monarquia, uma tentativa de aplicação da monarquia absolutista no Brasil com Pedro I, ok? Que não deu muito certo. Aí entramos com de fato, né, temos um período aí, é claro, tá, gente? O período regencial, né, entre um governo imperial e outro. Aí depois nós temos aí o Pedro II. Pedro II vai governar com a Constituição debaixo do braço, ok? Com a proclamação da República, chegamos no segundo modelo aí, na segunda forma de governo do modelo proposto por Maquiavel, do Estado moderno. Nós temos a República, então, que até então pensávamos, vamos ter uma parcela significativa da população atuando nessa administração do Brasil. Estamos associando, conceituando, claro, monarquia, república, mas também nós temos que levar em consideração, galera, o processo de construção da cidadania no Brasil. Nós temos um afastamento, né, da grande massa da população brasileira já na monarquia. Aí, quando se promete uma república, se pensa numa república, numa proclamação da república no Brasil, logo a gente pensa, com a república, res pública, coisa pública, nós vamos ter uma participação maior das pessoas, dos cidadãos. Mas será que é isso que acontece? Será que, de fato, analisando a história republicana no Brasil, será que há um processo de cidadania sendo efetivado? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas características gerais dos principais períodos da história do Brasil, para que a gente possa inicialmente compreender, já ter ali bagagem, recurso, para que a gente possa aprofundar nessa temática. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Então, vamos lá. O regime republicano pode ser considerado um passo importante rumo a uma possível democratização da sociedade. Avanços e retrocessos marcaram o caminho da República Brasileira em direção a uma sociedade mais justa e democrática. Dentro desse assunto inicial aí de proclamação da República, né, e os objetivos com os quais a República está buscando trabalhar aqui, eu gostaria de indicar um livro para vocês. Mas leiam esse livro. Esse livro vai trazer para vocês muitos ensinamentos acerca desse período aqui.
O nome desse livro é A Formação das Almas, o imaginário da República no Brasil. E o nome do autor é José Murilo de Carvalho. Né? Gravem isso aí, registrem isso daí, porque ele vai mostrar, ele vai tentar discutir, inclusive, debater no livro dele, sobre a participação popular. Porque para a maior parte das pessoas, galera, parece que essa república aconteceu da noite para o dia. E aí ele vai explicar para vocês, a partir, né, do que ele vai, das pesquisas que ele fez nesse livro, ele vai mostrar qual foi a intenção de incluir o povo. Em que momento o povo foi incluído? Na criação dos símbolos. E aí, cenas dos próximos capítulos. Vai lá, vocês têm que ser protagonistas. Vamos conferir então as características aqui das principais momentos aqui da história do Brasil e relacionados a essa questão da República e cidadania. Na Primeira República nós temos aí a questão do coronelismo, nós temos ali, né, o voto de cabresto. Pesquisem sobre esse evento, aí já demonstra nessa primeira fase da República que o povo estava afastado, né? Havia um acordão ali entre aqueles que seriam eleitos e o povo era aquele que deveria obrigatoriamente votar naqueles que são interessados ali dos coronéis, dos grandes coronéis, né? Então, releia um pouquinho essa história. Mas o que eu gostaria que ficasse dessa aula é que, nesse contexto, nós vamos ter ali um afastamento do povo. O povo não ia às urnas votar em quem ele queria, em quem o coronel queria. E o voto era aberto, o coronel estava ali com jagunços, obrigando aquelas pessoas a votarem. Fora a corrupção em cima desses votos, hein, galera? Vamos pesquisar. Na era Vargas, nós temos aqui um projeto de desenvolvimentismo, nós temos a Constituição Brasileira de 34 e 37, lembrando que na era Vargas nós vamos ter uma ditadura do Vargas aí com o Estado Novo, mas outra vez ditadura alijando o povo da participação política, dentro dessa res pública, coisa pública. Temos uma democracia populista aqui, né, que não vai desenvolver o Brasil como um todo, pelo contrário, nós vamos ter ainda um processo aqui, inclusive, de desigualdade sendo aumentada, mas principalmente na relação entre campo e cidade, entre regiões diferentes do Brasil. Mas nós vamos ter movimentos sociais muito fortes também, galera. Todos os contextos da história do Brasil, e aqui não vai ser diferente. E chegamos na ditadura militar novamente. Olha, percebam essa situação da república no Brasil. Centralização, abertura. Centralização, abertura. E o processo de cidadania acompanha o mesmo formato. Na nova república, apesar de nós termos uma Constituição cidadã, de 1988, que busca ali um estímulo a agregar mais grupos sociais, a uma participação mais forte da população, a gente vai percebendo que no contexto, né, olha lá, o nome faz referência ao nascimento de um novo período democrático em oposição ao antigo governo que representava a censura, a falta de democracia e repressão aos movimentos sociais. A nova Constituição Democrática de 1988 até os nossos dias, que está aqui em vigor até os nossos dias. E eu deixo a pergunta para vocês: será que no nosso contexto há uma participação popular significativa? Dentro desse contexto todo que nós viemos traçando aí ao longo do tempo, desde a monarquia até a república, a nova república na qual nós estamos vivendo. Há historiadores que já estão dizendo, não é mais a nova república, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Será que dentro desse contexto todo, desses contextos todos, ao longo desse tempo, a democracia, a república, a cidadania, a democracia, realmente saíram do papel? Bem, deixo para vocês essa reflexão. Nos slides que eu estou deixando aqui para vocês, várias charges que fazem referência a esses contextos. Dá uma paradinha, dá uma analisada, discuta com seu professor. E para a gente fechar, deixo com vocês aqui, o Agora é com você.
Ao longo do século XX, houve uma crescente adoção da república presidencialista como forma de governo. Contudo, ainda existem monarquias em alguns países. Faça um levantamento de países que adotam um sistema monárquico e pesquise dados sobre a estrutura política de Estado. Procure identificar se os postos de poder político tradicional monárquico colaboram ou não para a ampliação de direitos democráticos para a população. No mais, agradeço a todos, um beijo e até a próxima aula.